Na descrição do vídeo abaixo temos vários livros da Joyce Meyer na loja do Amazon. Há também cursos para você ganhar dinheiro de casa no conforto do seu lar. Se inscreva no canal e curta o vídeo. Veja, a fé é uma força. Ela é uma força poderosa que habita em seu espírito. Mas não pode permanecer só no seu espírito, então ela tem que sair e fazer alguma coisa. Deus promete ser o nosso defensor. E não só isso, Ele promete nos dar uma recompensa pelo antigo problema que nós tivemos em nossa vida. Se alguém maltratou você e você confia em Deus para lidar com isso, em vez de tentar lidar por si mesmo, com quem você está zangado? Quem você está tentando fazer pagar por ter te ferido? Ou ninguém, tenho certeza. Você é tão bonzinho. Eu posso dizer uma coisa, se eu não tivesse perdoado o meu pai, sabe? E encontrado a graça de confiar em Deus para ser o meu defensor, transformando as coisas erradas em coisas certas, eu não estaria aqui hoje, sabe? Quero te dizer uma coisa, olha aqui, cara, Deus tem recompensas pra você que te deixarão absolutamente de boca aberta e queixo caído. Você não tem ideia do que Deus quer fazer por você, mas você deve se aposentar do autocuidado. Pare de tentar garantir que todos te tratem direito. Vamos lá? Sim, você entendeu. Então confie em Deus para lhe dar o que Ele quer que você tenha, porque qualquer coisa que Deus quer que você tenha, se você tiver seus olhos nele, ninguém da terra poderá impedi-lo de ter. Eu creio que vamos ter mudanças. Hebreus 10:30, porque conhecemos quem disse: a vingança pertence a mim. A recompensa e a união da justiça completa estão em mim. Eu retribuirei, eu vou exigir a compensação, diz o Senhor. E outra vez o Senhor irá julgar e determinar e resolver e decidir a causa e os casos do seu povo. Vire-se para alguém e diga: Deus está no seu caso. Mas, vamos voltar aqui por um minuto. Você não pode entrar aqui e pegar as partes das promessas que você gosta. E então você diz: bem, eu estou confiando em Deus para isso? Tudo bem, mas depois eu vou lhe mostrar outra escritura que diz que se você orar e pedir algo para Deus, você irá obtê-lo. Mas se você tiver algo contra qualquer pessoa, primeiro você deve perdoá-la. Você vê como gostamos de pegar as coisas de que gostamos e deixar o resto para lá? Quero dizer, você ama isso. Cara, Deus vai lidar com eles. Deus é o meu defensor. Ele vai me dar uma recompensa. Não enquanto você estiver zangado. Posso te contar, talvez você não goste, mas esta é a verdade. Veja, você não conseguirá sentir pena de si mesmo e ainda acabar tendo o bom plano de Deus para a sua vida. Bem, você não gostou disso? Bem, eu tenho motivo para sentir pena de mim mesmo. Talvez você tenha, mas você não tem nenhum direito, porque Deus está disposto a libertar você. Tudo bem. Eu amo essa aqui, sabe? É uma promessa na Bíblia que diz que Jesus, ele nunca rejeita nenhuma pessoa que vai até ele. Nunca. Não importa o quanto você foi ruim, ou quão profundo o poço do pecado em que você está, não importa o quanto você decepcionou as pessoas, o quanto você acha que decepcionou Deus, se você for até Ele com um coração sincero e você disser: desculpe, Deus, perdoe-me, por favor, ajuda-me, Ele nunca rejeita qualquer pessoa que vai até Ele com fé.
Não é uma boa notícia? Quando você é realmente ruim, o que acontece todos os dias se você é como eu? Quando você é realmente ruim, você não precisa fugir de Deus, você pode correr para Ele. E Ele está sempre lá, de braços abertos. Ah, eu amo isso, cara, isso mudou minha vida. Esta pode ser uma série sem fim, sabe? 5.467 promessas, mas precisamos ser lembrados de cada uma delas, não é mesmo? Eu posso apostar que você já pensou em algumas coisas que você tem feito sem que você precise liberar sua fé. Amém? Eu amo esse aqui. Nós estamos seguros, sabemos que Deus é um parceiro no nosso trabalho e todas as coisas cooperam juntamente para o bem e se encaixam em um plano para quem ama a Deus e quer sua vontade. Então veja, Deus pegou as coisas horríveis que aconteceram comigo na minha vida. Eu não sei como Ele faz essas coisas. Isso parece loucura, mas eu sou uma pessoa melhor por causa do que me aconteceu do que eu seria se não tivesse acontecido. Vamos lá. Não tenha essa atitude de que todas as pessoas que feriram você estão agora encarregadas do seu destino. Sua história não precisa ser o seu destino. Outra promessa, pois eu conheço os pensamentos e os planos que tenho para você. Para dar esperança e fazer o bem no seu resultado final. Você pode não estar lá ainda, mas você está a caminho. E esta é uma mensagem assim tão empolgante. É tão bom saber que Deus ama você e Ele tem um bom plano para você e ninguém pode tirar isso de você, mas isso não vai acontecer se você não liberar a sua fé. Veja, a fé é uma força, ela é uma força poderosa que habita em seu espírito. Mas não pode ficar só em seu espírito, então ela tem que sair e fazer alguma coisa, dizer alguma coisa, orar alguma coisa, ter algum tipo de ação. Amém? Eu vou dar um exemplo de como isso funciona. Eu estou meio que adiantando, mas este é um bom lugar, sabe? Quando os israelitas saíram da terra do Egito, quando foram libertos da escravidão no Egito, para mim, isso é como um tipo e uma sombra da nossa salvação, por assim dizer. Antes de ser salvo, você viveu lá no Egito, um escravo de tudo que o mundo quer jogar em cima de você. Bem, Deus enviou um libertador, Moisés, para eles, e nos enviou o libertador, Jesus. E Moisés, quando eles chegaram ao Mar Vermelho, e eles precisaram atravessá-lo, o povo não precisou fazer nada. Moisés levantou o seu cajado e então ele tinha toda a fé, e então o mar se abriu e eles atravessaram como um dom gratuito. Agora, é o que acontece quando nascemos de novo. Jesus fez tudo o que temos a fazer é apenas acreditar. No entanto, quando Josué estava levando o povo, e era a hora deles atravessarem o Jordão, o que eles tinham que fazer antes de entrarem na terra prometida. Agora fique aqui comigo, porque veja, acho que há 1 zilhão de cristãos que nasceram de novo, e eles saíram do Egito, mas eles ainda estão vagando pelo deserto e eles nunca entraram na terra prometida. Foram 2 etapas diferentes e distintas. Eles saíram do Egito, Moisés fez tudo, ele abriu o Mar Vermelho, dom gratuito, tudo o que eles tinham que fazer era aceitar. Mas quando se tratava do Rio Jordão, eu amo isso, o rio não se abriu até que eles colocassem o pé nele. Ó, que bom, 3 pessoas aqui entenderam o que eu disse. A salvação foi comprada e paga. Jesus, ele fez tudo
Mas se você quiser ter as promessas de Deus, então haverá algumas coisas que você precisará fazer. Você precisará dar um passo de fé. Você precisará colocar os seus pés na água. Você vai ter que dizer a Deus algumas coisas que nós dissemos ontem à noite, sabe? Se você não esteve aqui ontem à noite, você pode comprar o CD. Alguns de vocês aqui não têm ideia do que Deus faria por você, e o único jeito de saber é saindo e descobrindo. Você diz, bem, o que isso significa? O que isso significa? Bem, quero dizer, há vários exemplos diferentes. Não sei, digamos que você odeia o seu trabalho. Quero dizer, tudo que você faz é reclamar, não gosta dele, não gosta das pessoas, não gosta do trabalho. E você realmente tem algo mais em seu coração que adoraria fazer? Mas você vive com medo de que se você desistir, você não poderá ter nada. Bem, Deus, se você desse a mim um outro trabalho, bem, você está procurando? Você está tentando? Quero dizer, a história da minha vida é muito parecida com tantas outras histórias. Muitos de vocês têm o mesmo tipo de história. Mas quando eu senti que Deus me disse que queria que eu ensinasse um estudo bíblico, eu não tinha qualquer ideia de como ia fazê-lo. Eu não conhecia a Bíblia. Eu não sabia como fazer isso, mas eu tinha um profundo desejo de ajudar as pessoas. Quero que você ensine a elas. Faça o estudo da Bíblia. Bem, quem virá? Bem, eu não sei. Ninguém me conhece, ninguém se importa. E eu me lembro de dizer, eu não sei como ensinar. Ele disse, eu ensino. Eu ensino. E você sabe o que eu tive que fazer? Meu primeiro passo foi dizer, ok. Meu segundo passo foi convidar algumas pessoas e, estranhamente, todas elas disseram sim. Veja, eu poderia ter tido tanto medo da rejeição que eu nem teria tentado. Eu poderia ter tido tanto medo do fracasso que eu nem teria tentado, mas eu tive que pisar na água antes que a água se abrisse. Agora, eu acho que no pior caso, se você entrar e não abrir, você ainda pode dar um passo para trás. Mas alguns de vocês estão sentados esperando passivamente que todas essas coisas caiam em cima de você, e eu vou garantir isso não vai acontecer. Deus disse a Abraão, deixe tudo aquilo com que você está familiarizado e vá para o lugar que eu vou mostrar a você. Ele teve que sair. Eu me pergunto quantas pessoas vivem com sonhos e visões e coisas incrivelmente grandes em seu coração, mas então elas simplesmente têm medo de dar um único passo naquela direção para ver o que Deus pode fazer. Então comecei o estudo bíblico. Por 5 anos eu dei o estudo bíblico. 25 pessoas vieram. No começo eu comecei com uma dúzia de pessoas e eu não era muito brilhante na época para entender tudo, mas eu era gerente do escritório onde eu trabalhava, e então eu convidei todas as garotas que trabalhavam para mim, não percebendo que desde que eu era chefe, elas provavelmente se sentiriam obrigadas a vir. Mas isso me deu fé suficiente. Meu Deus, as pessoas estão vindo! E elas voltavam. Bem, então, no fim, alguém da empresa reclamou no sindicato. O sindicato disse, você não pode fazer isso aqui, então eu tive que... Agora o quê? Bem, eu devo sair? Eu devo desistir? Então decidimos transferir para nossa casa, que ficava a mais ou menos 1 hora de distância, ou 30 minutos de onde moravam as pessoas que estavam vindo. Bem, eu não sabia se alguém viria, mas eu decidi dar outro passo de fé. Bem, adivinhe, 12 pessoas não vieram, 25 começaram a vir. E elas vieram semana após semana. Eu não vou ficar aqui e lhe contar todo o meu testemunho, mas veja, caminhar pela fé e viver pela fé. O justo viverá pela fé. É como Deus quer que vivamos. Isso significa que tudo é um passo de fé. E às vezes é confortável e você tem todos os detalhes no lugar, mas isto muito raramente. Na maioria das vezes, se você viver pela fé, se quiser realmente descobrir o que Deus pode fazer por você, você terá que, por assim dizer, arriscar-se. Vamos lá. Qualquer pessoa
que esteja fazendo algo para Deus, quer dizer, até mesmo doar. A Bíblia diz: dê primeiro e você receberá mais tarde. Mas você sabe quantas pessoas não fazem isso? Mas eu posso te garantir, se você não tiver dinheiro suficiente, guardar tudo que você tem nunca vai trazer mais para você. E eu sei que não faz sentido, porque você pensa bem, sabe, se eu não tenho o suficiente, então como posso dar? Parte disso, então eu apenas vou ter menos, mas não de acordo com a matemática de Deus. Bem, é um enorme passo de fé. Começar a dizimar, ou começar a doar, ou talvez, se você dá o dízimo, começar a dar um pouco mais. E realmente tudo que fazemos quando não obedecemos a Deus é colocar limites para nós mesmos. Se você ler as Escrituras sobre o dízimo e a oferta, Deus realmente diz assim: prove-me. Em Malaquias: prove-me. Vamos, eu desafio você a chegar e provar-me nisso. Veja se eu não vou abrir as janelas do céu e derramar uma bênção tão grande que você não poderá contê-la. Mas você tem que dar esse passo de fé. Bem, eu tenho uma pessoa feliz aqui, sabe? Certo, e que tal? Quero dizer, e vamos falar um minuto sobre prosperidade, sucesso, e de favor, e também promoção. E sabe, é um pouco triste, mas hoje, até mesmo se você usar a palavra prosperidade, há certo setor do cristianismo que se levanta e tem um ataque contra você. É como, um daqueles pregadores da prosperidade, sabe? Eu ainda não tenho certeza do que é isso. Quer dizer, você preferiria que eu chegasse aqui e dissesse que você nunca vai ter nada? E que Deus quer você no final da fila e que você terá que ser quebrado por toda a sua vida? Quero dizer, é realmente isso que você quer ouvir? Eu não sei, veja, há um espírito religioso que entra nestas pessoas sabe, elas pensam que para ser cristão você não pode ter nada. Bem, deixa eu te dizer, se a única maneira de você permanecer cristão é não tendo nada, então vá em frente. Mas Deus prefere que você tenha muito para atender às suas necessidades e mais ainda para dar a outras pessoas. Espere, porque não terminei ainda. Ele só quer que você tenha se você puder ter e ainda mantê-lo em primeiro lugar em sua vida. E você sabe, a Bíblia diz que é difícil um homem rico entrar no reino dos céus. Então ela usa esse exemplo de que é mais difícil um homem rico entrar no céu do que um camelo passar pelo buraco de uma agulha. Você já ouviu isso? Bem, veja, mas isso é como, bem, sabe? Mas aqui está o que você deve entender. O buraco da agulha é no portão em Jerusalém. Um portão de acesso a Jerusalém. E aquele era um portão muito baixo e estreito. E os camelos eram seu meio de transporte, e então eles podiam ser carregados com sacos, e os camelos são bastante grandes. Bem, o interessante é que a única maneira de um camelo conseguir atravessar aquele portão era se eles descarregassem todas as coisas e ele se ajoelhasse e se arrastasse. Deixa eu te dizer algo, quanto mais você tiver, mais é melhor você ficar de joelhos. Vamos lá. Vamos, porque aqui está o problema. Sim, quanto mais você tiver, quanto mais poder você tiver, mais influência você tiver, então maior vai ser a tentação de ficar orgulhoso e arrogante. E um dos piores erros que nós podemos cometer é o erro de começar a maltratar outras pessoas. É por isso que é melhor você ajoelhar-se. Fique humilde diante de Deus, saiba que tudo que você tem é um presente dele e cada pequena influência que você tem é um presente dele. E ele pode tirar de você mais rápido do que ele levou para você conseguir. Você está me entendendo? Tudo bem, então vamos pegar a vida de um homem e ver o quanto Deus quer que sejamos miseráveis. Quero dizer, se você quer acreditar nisso, aí então é com você. Agora é bastante irritante, mas eu vou te contar. Se você procurar o meu nome na internet, uma das coisas que diz lá é que eu sou a pregadora da prosperidade. E esses
Rótulos que as pessoas dão a nós são tão irritantes. E sabe, honestamente não sei o que quer dizer um daqueles pregadores da fé e da prosperidade. Bem, você quer que eu te ensine que você nunca pode ter nada e Deus quer que você seja o último de tudo? O que eu estou dizendo é que você é seu filho. Agora eu não sei de você, mas o que quer que eu tenha, eu quero que meus filhos tenham também. Eu quero que eles tenham também. E você é filho de Deus, Ele quer que você tenha também. Mas quer saber? Eu diria a você. Agora eu não preciso mais fazer isso porque meus filhos já estão grandes, sabe? Mas no começo, a primeira vez que Dave e eu fizemos qualquer tipo de previsão para o que queríamos fazer com qualquer coisa que tivéssemos quando morrêssemos, nós tínhamos um filho que era muito jovem na época e então nós não lhe demos, não entregamos a parte dele até que ele estivesse com 30 anos ou algo assim. Veja, Deus quer que você tenha tudo, mas você precisa crescer e amadurecer primeiro. Amado, oro para que, acima de tudo, você prospere e tenha boa saúde, assim como é próspera a sua alma, sua maturidade espiritual. Seu crescimento espiritual é muito mais importante para Deus do que o que você tem. Tudo bem, um exemplo, isso apenas prova o meu ponto. Eu já contei essa história antes, mas se encaixa tão bem aqui. Um dia eu estava no shopping e eu conheci uma mulher. Ela era uma vendedora de uma loja. Esqueci como surgiu, mas descobri que ela era cristã e ela estava indo a essa determinada igreja há 30 anos. Ela era uma cristã há muito tempo e estávamos conversando e eu perguntei-lhe como as coisas funcionavam na loja. Sabe, você recebe um salário, você obtém uma porcentagem do que você vende. Como funciona? Ela disse, bem, nós não recebemos um salário, mas ela disse, nós temos metas que precisamos bater. E, portanto, se nós não vendemos o bastante, podemos perder o emprego. E então, ela disse, é realmente difícil quando nenhum cliente vem até nós, porque basicamente eles esperavam que as pessoas fossem a eles, sabe? E eu disse, sabendo que ela era cristã, eu disse, bem, você ora a Deus para que Ele conceda favor a você? E faça com que as pessoas simplesmente se dirijam a você sem motivo aparente e elas queiram que você as atenda só porque elas gostaram de você e nem sabem o porquê. E ela disse, bem, não seria correto orar desse jeito, é? Agora veja, por 30 anos ela estava indo à mesma igreja e ninguém nunca lhe disse que ela poderia pedir um favor. E quer saber, eu estava na mesma situação, não sabia que eu poderia crer pelo favor de Deus? Quer saber, creio pelo favor de Deus todos os dias da minha vida. Você pensa que eu entrei aqui nesta manhã sem crer que Deus me concederia favor com cada um de vocês? Eu não quero que você não goste de mim, eu quero que você goste de mim. Mas eu não tenho tempo para chegar aqui e tentar fazer você gostar de mim, então eu confio em Deus para fazer você gostar de mim. Vamos lá, tem alguém aí fora hoje? Você sabia quantos jogos políticos as pessoas jogam? E, quer dizer, eu lembro mesmo de uma igreja que eu fui uma vez, havia certo grupinho de elite. Oh, sim, as igrejas têm. Eu queria tanto estar naquele grupo. Eu digo uma coisa, era patético. Como eu jogava com a garota que era meio que a responsável por aquele grupo. Tentando obter o favor com ela, para que eu pudesse ser aceita pelo restante do grupo. E sabe de uma coisa? Se for o que você faz para comprar amigos, é isso que você terá que fazer para mantê-los todos os dias da sua vida. E mais cedo ou mais tarde você ficará realmente cansado e você não vai querer fazer isso mais. Mas eu encontrei um novo sistema do qual eu gosto muito mais, sabe? Deus me dá conexões divinas. Quem você quer que seja meu amigo, faça com que aconteça. Faça com que as pessoas gostem de mim se quer que eu tenha um relacionamento com elas. E se você não quiser, então eu também não quero. Amém? Eu quero incentivá-lo a dar um passo e ser ousado e confiar em Deus que quando você liberar a sua fé, então algo incrível vai acontecer. Confie em Deus para lhe dar o que Ele quer que você tenha e então veja quantas coisas incríveis Ele fará em sua vida. Então a fé não é alguma coisa que você tem porque você vê alguma coisa que convence você? Não é nem mesmo algo que você tem porque você acredita ou sente alguma coisa que convence você?
mas é algo que você tem primeiramente no seu coração. Como liberamos nossa fé? Bem, a primeira coisa que fazemos é pedir. Mas você deve pedir de acordo com a palavra. Agora, o que é a fé? Hebreus 11:1 diz: a fé é a certeza, a confirmação, o título das coisas as quais nós esperamos, sendo a prova das coisas que nós não vemos. Veja, quando você está pedindo alguma coisa pela fé, você não vê isso como uma realidade na sua vida. E muitas vezes nem faz sentido algum para sua mente. É muito além de qualquer coisa que você alguma vez em sua mente sã pensou que poderia ter. Mas a fé, ela vê coisas que não fazem sentido para o homem natural. O que, sabe, eu fico admirada, eu olho para trás, eu fico admirada. Como, por que no mundo eu, sabe, teria, na minha mais louca imaginação, pensado que eu poderia fazer o que eu estou fazendo hoje? No entanto, quando Deus fala com você, quando Ele coloca algo em seu coração, quando algo na palavra ganha vida para você, se você ouvir seu espírito e não a sua cabeça, você verá coisas e você pode crer por coisas que apenas, absolutamente, realmente nem fazem nenhum sentido. E eu me lembro, há 42 anos atrás, quando eu escutei meu primeiro ensinamento na época, era em fita cassete, e eu ouvi alguém pregar durante uma hora inteira sobre uma escritura em Marcos capítulo 5, chamada de Atravesse para o Outro Lado. E primeiramente eu não podia acreditar que alguém pudesse manter meu interesse por uma hora inteira pregando sobre qualquer coisa, porque antes disso, 15 minutos na igreja eram suficientes para entediar-me. Mas quando a palavra que você ouve é ungida pelo Espírito Santo e é uma palavra no tempo certo para a sua vida, e é algo que você pode aplicar à sua vida, há uma parte de você que fica entusiasmada. Então eu simplesmente não podia acreditar no quão empolgante aquela mensagem era para mim e o que eu sentia por dentro enquanto eu ouvia aquilo, sabe? E esse desejo surgiu em mim. Veja, muitas pessoas querem saber, bem, como eu sei se Deus está falando comigo? Bem, uma das maneiras pelas quais Ele fala conosco é através do desejo, como um forte desejo que simplesmente não desaparece. Muitas vezes o que estamos desejando não faz sentido algum, sabe? E esse desejo assim tão forte surgiu em mim e para mim eu senti que ouvi palavras, mas não vou te dizer que ouvi uma voz audível, sabe? Mas havia alguma coisa que eu ouvi no meu espírito. E foi dessa forma que veio a mim. Você vai andar pelo mundo inteiro e pregar o evangelho. E naquele momento o que eu ouvi, porque só podemos ouvir com base na nossa sabedoria de como aplicar, eu ouvi, e você vai ter um grande ministério de ensino em fitas cassete. Bem, foi tudo o que eu ouvi. E assim desde então, todo o meu desejo desde então até agora tem sido ensinar a palavra de Deus. E literalmente eu tenho um ministério de fitas de ensino, embora isso não faça muito sentido hoje em dia, porque nós estamos na televisão em cerca de 100 línguas, em 2/3 do mundo e centenas de estações de televisão. Agora, não estou tentando me gabar, quero levantar um ponto. Esse ensinamento que eu estou fazendo aqui hoje ele vai ser dividido em ensinos de 28 minutos, e assim eles irão para várias rádios e televisão e podcasts e também para o site, e assim, literalmente através de mensagens gravadas, através de CDs e fitas de ensino. Agora eles apenas baixam todas essas coisas, é muito mais fácil, mas literalmente foi isso que aconteceu. Isso que estamos fazendo aqui hoje será visto e ouvido em 100 línguas diferentes em todo o mundo. E eu não acho que seja muito ruim para alguém que não tem uma formação acadêmica assim tão grande como eu. E eu falei para alguém recentemente, eu disse, sabe, eu não sei o que me fez pensar que eu poderia fazer isso. O que eu jamais faria. Quero dizer, eu não tinha nenhum treinamento religioso, eu ia à igreja, gente. Vou dizer o que eu tinha. Eu amava Jesus.
ou eu era bastante burro, eu tinha muita coragem, um dos dois, sabe? Mas eu apenas comecei a dar pequenos passos de fé. E veja, a fé é liberada de 3 maneiras. Se você está tomando notas, escreva isso aí. A fé ela é liberada através da oração, da afirmação e da realização. Orando, você pede a Deus por algo, você libera a sua fé para isso. A Bíblia diz para não orar com dúvidas e descrença, ore com fé, acreditando que aquilo que você está pedindo acontecerá. Pode não acontecer imediatamente, mas continue acreditando que acontecerá. Procure dizer coisas alinhando a sua confissão com aquilo que você orou. Não ore para que seus filhos sejam salvos, então vá almoçar com seu amigo e fale do quanto você tem medo de não serem salvos. Vamos lá. Isto é o que fazemos com tanta frequência. Oramos por algo quando nos sentimos espirituais e no dia seguinte nós já amaldiçoamos a nossa oração, dizendo exatamente o oposto 4 ou 5 vezes do que acabamos de pedir a Deus para fazer. Deus, eu oro para que você ajude-me a sair da dívida. Oro para que atenda às minhas necessidades. Eu oro para que venha o tempo, Deus, quando poderemos ter a nossa casa própria. Eu oro, Deus, para que eu possa pagar a prestação do carro. E então vai almoçar com alguém e você diz, eu nunca vou sair da dívida. Provavelmente nunca terei casa própria, nunca terei um carro novo. Nada dá certo para mim nesta vida. Toda vez que eu recebo 10, o diabo vem e rouba 20 de mim. Parece com alguém que você conhece? Não fique sentado parecendo espiritual. Quero saber a verdade. E assim, nós realmente precisamos aprender, se nós quisermos a vontade de Deus, a colocar a boca em acordo com a palavra de Deus. E sabe, esta não é uma filosofia do tipo, tenha tudo que você quiser apenas dizendo o que você quer, mas você pode dizer a palavra de Deus. E se você disser a mesma coisa que Deus está dizendo, isso significa confessar, você dizer sempre a mesma coisa. Se você estiver dizendo a mesma coisa que Deus diz e fazer aquilo que Deus está pedindo para fazer, e sabe, tem promessas na Bíblia, mas então tem condições que acompanham essas promessas. Então acredite, obedeça, faça o que Deus lhe pediu para fazer. Quando eu recebi a visão em meu coração de ensinar, eu tive que tomar medidas de fé. Eu saí, eu comecei o estudo da Bíblia. Depois de 5 anos, senti Deus dizendo para eu parar com o estudo bíblico. E Ele ia fazer algo novo. Por 1 ano não fiz nada. Não foi muito divertido. Sabe, se você fizer algo que você acredita que Deus te pediu para fazer e isso não parece funcionar por um tempo, não desista. Apenas continue acreditando que se você ouviu de Deus, Deus vai trazer isso à realidade e fará acontecer. Ele irá redirecioná-lo ou você precisará esperar nele. Bem, então eu fui trabalhar numa igreja em St. Louis, e era uma igreja nova, não muito grande, tinha apenas 30 pessoas, o primeiro culto para o qual eu fui. E depois de um certo período de tempo, me pediram para começar uma reunião de mulheres lá na igreja. Bem, eu não queria ensinar para as mulheres, porque eu tinha uma visão de ensinar a todos que pudessem respirar. Quero dizer, eu tinha uma visão grande. Quero dizer, eu orava coisas estúpidas como Deus, deixe-me ajudar cada pessoa do planeta Terra. E mesmo enquanto eu estava orando, minha mente pensava, isso é idiota? É idiota? E veja como você acha que qualquer pessoa, especialmente uma mulher... Vamos lá, senhoras, quando eu comecei a fazer isso, eu era muito impopular. Muito impopular. Então eu tive que sair e me preparar muito e estar realmente determinada, sabe? A não parar e não desistir. E assim, eu não queria apenas ensinar, de nada. Eu não queria ensinar apenas as mulheres, queria ensinar a todos. E por um tempo pensei, não vou fazer isso. Então o que Deus colocou no meu coração foi, bem, essa é a única coisa que você tem a fazer agora, então é melhor fazer algo em vez de não fazer nada. Então eu comecei a fazer isso. Bem, depois disso, o pastor reconheceu que havia uma unção real na minha vida, então ele começou a me pedir para ensinar na igreja, quando ele não estava lá. E então eis que, agora não são só mulheres, tem homens também. E assim me tornei uma pastora associada na igreja, ensinei na faculdade bíblica e assim por diante. Trabalhei por 5 anos e então Deus falou comigo novamente para dar um passo. E Ele me disse para sair do meu trabalho e pegar o ministério e ir para o norte, sul, leste e oeste. O problema é que ninguém conhecia a mim no norte, sul, leste e oeste. Você não ama quando Deus lhe diz para fazer algo e sua mente fica bem, isso não faz nenhum sentido. Vamos lá, Deus já falou com você para fazer algo e você simplesmente não conseguiu se convencer daquilo.
Sabe o que acontece com a maioria das pessoas? Elas não fazem, porque elas esperam por alguma coisa que faça sentido. Mas eu vou te dizer uma coisa, Deus, Ele nem sempre é razoável. Ele nem sempre lhe diz para fazer alguma coisa que você consegue racionalizar e encaixar em sua maneira normal de pensar. Agora, não estou sugerindo que alguém comece a fazer todos os tipos de coisas loucas e malucas e coisas que não fazem sentido algum, mas se você acredita que Deus colocou algo em seu coração e isso permanece, isso não vai embora, não acho que haja nada de errado em pedir a Deus se for algo importante para lhe dar uma boa e sólida confirmação. Eu não acho que nós devemos fazer isso o tempo todo, precisamos confiar na palavra de Deus, mas se é importante aguardar uma boa confirmação e depois dar um passo e ver o que acontece. E se isso então funcionar, dê então mais um passo e veja o que acontece. E se isso parecer funcionar, então dê mais um passo. E em breve aqueles passos que eram passos de bebê começarão a ficar cada vez maiores e maiores e maiores. E antes que você perceba, sabe o que acontece? Você vai correr com Deus a toda velocidade, fazendo coisas que você nem podia imaginar. Amém? E assim, todas estas coisas então começaram 42 anos atrás. E depois, eu então saí da igreja há cerca de 30 anos. Agora ninguém me conhecia no norte, sul, leste, oeste. Eu estava numa única estação de rádio em St. Louis. Daí fui para norte de St. Louis, sul de St. Louis, leste, oeste de St. Louis. Estou lhe dizendo a mais absoluta verdade. Nós começamos uma pequena reunião mensal em cada norte, sul, leste, oeste de nossa cidade. E é verdade que eu estou lhe dizendo, nós éramos 20 pessoas ao todo. 15 pessoas vindo. Eu fiz uma reunião uma vez com 9 pessoas e levei 5 delas comigo, sabe? Quero dizer, eu não comecei em grandes estádios, nem em televisão. Você deve ser fiel nas pequenas coisas, então Deus fará você ter muito mais. E mesmo financeiramente, alguns de vocês precisam de mais finanças? Bem, talvez você só tenha que dar um passo, fazer algo que Deus está dizendo para você fazer e que você não fez antes. Talvez precise só doar mais antes de você conseguir mais. Bem, muitas pessoas não querem fazer isso. Bem, sabe, se eu tivesse mais dinheiro, então eu doaria mais. Bem, eu não quero insultar você, mas se você não dá algum do que você tem, você não vai dar nada quando tiver mais. E então comece a doar quando parece que isso dói demais. E não faz muito sentido para você. E não faça somente uma vez para tentar e ver o que acontece. Comprometa-se, seja uma pessoa fiel e faça e deixe o diabo saber. Eu vou fazer isso até dar o meu último suspiro na terra. Não para conseguir algo, mas porque eu acredito na palavra de Deus. E assim estamos aqui hoje, 42 anos depois, e a minha oração é: meus filhos não gostam disso, eles realmente não gostam quando eu digo isso, sabe? Mas eu vou te dizer assim mesmo. Eu adoraria pregar uma mensagem e depois me sentar e ir para o céu. É assim que eu gostaria de ir embora. Gostaria de ir pregando, amém? Gostaria de ir ensinando a palavra. Agora, eles dizem, você pode imaginar o quanto seria terrível para as pessoas na reunião, mamãe? Então lembre-se, se você estiver comigo quando isso acontecer, saiba que é o que eu queria, você não precisa ficar apavorado. O ponto é que eu pretendo fazer o que eu estou fazendo enquanto eu puder respirar nesse mundo. E sabe, eu disse a Deus muitas e muitas e muitas vezes, o que eu tiver de energia desde agora até eu morrer será para você. Eu estou dando a você, eu quero fazer o que você quer que eu faça. Amém? E você sabe o seguinte, você vai ser mais feliz do que nunca se estiver no centro da vontade de Deus. Agora, nem todos vocês têm uma visão para pregar ou ensinar, ou seja lá o que for. Talvez sua visão seja perder 5 quilos e arrumar o seu armário. Bem, isso também é bom. Seja lá o que for, você terá que começar em algum lugar. E você terá que passar por algum lugar antes de chegar a algum lugar. Então temos que ser o tipo de pessoas que não param nem desistem. Então, como nós liberamos a nossa fé? Orando, dizendo e fazendo. Vamos dizer novamente, como liberamos nossa fé?
Ok, veja o quanto é fácil. Pratique a ação, ore, alinhe suas palavras com o que você acredita. Agora, eu posso ver isso nas Escrituras, em Romanos 10, dos versos 8 ao 10. Estas são escrituras sobre a salvação, sobre o que fazemos para sermos salvos. Bem, então o que ela diz está dizendo: a palavra, a mensagem de Deus em Cristo está perto de você, nos seus lábios, em seu coração. Isto é, a palavra, a mensagem, a base e o objeto da fé que nós pregamos. Porque se você reconhecer e confessar com os seus lábios que Jesus é Senhor e em seu coração você acreditar, você está vendo só? Você crê em seu coração, você confessa com sua boca, você crê em seu coração, você confessa com a sua boca que Deus o ressuscitou dos mortos, então você será salvo. Então, como você recebe a sua salvação? Você crê no seu coração, depois confessa com a sua boca. Vejamos o verso 10. Pois com o seu coração a pessoa crê, concorda, confia e se apoia em Cristo, e ela é justificada, declarada justa e aceita por Deus, e com a sua boca ela então confessa, declara abertamente e fala livremente da sua fé, e desta forma confirma a sua salvação. Então é o seguinte: quando eu creio no coração, Deus sabe o que está no meu coração. Quando abro a minha boca e digo alguma coisa, isto permite que o diabo e todos os outros saibam onde eu estou. Acredite em seu coração e confesse com a sua boca. Não tente ser um cristão sorrateiro, que nunca quer dizer que você é um crente, porque não quer que as pessoas julguem e critiquem você. É por isso que muitas vezes, quando perguntamos às pessoas nas reuniões se querem receber a Cristo, nós pedimos que as pessoas no final se levantem ou venham para a frente, e elas nem sempre querem fazer isso. Mas é o seguinte: se você não tomar uma posição aqui, você não vai tomar uma posição lá fora. Não se trata de vergonhar a ninguém, sabe? Mas você não pode ser um cristão sorrateiro. Se você olha para os discípulos, a primeira coisa que eles fizeram depois que Cristo os chamou foi dizer a outra pessoa. Vá contar a outra pessoa. Não fique com a boca fechada sobre Jesus. Não tente esconder o fato no trabalho de que você é um crente. Agora, você não precisa entrar e ser desagradável. Você não precisa entrar com fone em seus ouvidos carregando 4 Bíblias e... sabe? Mas então você não precisa de esconder isso. Você precisa abertamente deixar as pessoas saberem que você crê em Deus. Amém? Então, a fé está primeiramente em seu coração, e então tem que sair pela sua boca. 2 Coríntios 5:7. Nós andamos pela fé. Regulamos nossas vidas e nos conduzimos por nossa convicção ou crença, respeitando o relacionamento do homem com Deus e as coisas divinas. Assim nós caminhamos pela fé e não pela visão ou aparência. Então a fé não é alguma coisa que você tem porque você vê alguma coisa que convence você. Não é nem mesmo algo que você tem porque você acredita ou sente alguma coisa que convence você, mas é algo que você tem primeiramente no seu coração. É por isso que muitas vezes você acredita em algo que não faz nenhum sentido para a sua mente. Eu tenho algumas pessoas aqui hoje. Você tem algo em seu coração que acredita que Deus quer fazer em sua vida? E você pode apoiar isso na palavra, mas para a sua mente natural não faz qualquer sentido? Tem alguém que você não vê qualquer maneira de que o que você acredita possa acontecer? Bem, é por isso que você precisa dessa mensagem, porque não há o bastante. Sabe, se você não estiver acreditando no impossível, então você não está aberto para o milagre em sua vida. A única maneira de você ter um milagre é se você tiver que ter um, se precisar de um. É parando de depender de tudo mais ao seu redor e acreditando que só Deus pode ajudá-lo. Lucas capítulo 5, os 5 primeiros versos. Compartilho essas escrituras muitas vezes porque acho que levanta uma questão tão incrível, então eu quero compartilhá-las com você. Agora ocorreu que enquanto as pessoas comprimiam Jesus para ouvir a mensagem de Deus, ele estava de pé junto ao lago de Genezaré, o mar da Galileia, e então Jesus está de pé junto a um lago e havia todos os tipos de pessoas querendo ouvir o que ele estava dizendo. Eu acho que é um pouco como hoje. Nós temos o lago lá fora, em algum lugar, e aqui está você, e aqui estou eu, e eu estou pregando, você quer ouvir a palavra de Deus. E então, ele viu 2 barcos à beira do lago, mas os pescadores
saíram dos barcos e agora estavam lavando suas redes. Eles haviam pescado o dia todo e terminaram todo o trabalho, e então... E assim ele entrou em um dos barcos, o qual pertencia a Simão Pedro, e ele pediu que o afastasse um pouco da praia. Agora você pode não entender o porquê. Pode ter sido porque a multidão o estava comprimindo demais, mas uma das coisas na época era que eles não tinham microfone, o sistema de som que eu tenho, mas quando você fala sobre a água, então o som vai ficar muito mais alto do que em terra. Então Jesus se afastou para dentro da água, acho que não porque ele foi comprimido pelas pessoas, mas porque o som seria melhor. Ele entrou em um dos barcos, aquele que pertencia a Pedro, e ele disse: afaste-se um pouco da praia. Então ele terminou sua mensagem, então ele disse: Pedro, vá mais para o fundo e lance suas redes para a pesca. Então é o seguinte, Simão Pedro disse: mestre, nós trabalhamos a noite toda, estamos exaustos e não pegamos nada. Bem, alguns de vocês estão fazendo isso, você tem pescado metade da vida por algo e você ainda não pegou nada. Bem, talvez seja porque você não foi suficientemente ao fundo. Você se lembra dos cristãos que falamos ontem que estão ligados, mas não têm compromisso? Pessoas que estão apenas namorando Jesus, mas não casadas? Quando nós fazemos um compromisso, acontece algo diferente em nossa vida. Eles haviam pescado a noite toda, não pegaram nada, estavam cansados, queriam ir para casa e Jesus disse: não, eu quero que você vá um pouco mais para o fundo. Sabe, talvez você esteja prestes a desistir de seus sonhos e Deus está dizendo hoje: não, ainda não, não desista, apenas vamos continuar acreditando. Mais uma vez. Talvez alguns de vocês precisem pegar seus velhos sonhos e tirar a poeira deles e acreditar que Deus pode fazer grandes coisas na sua vida. Talvez você tenha um filho do qual está pronto para desistir. Esse garoto está lhe dando muitos problemas. E se você não pintasse o cabelo, estaria branco. Meu filho que administra nossas missões mundiais, você o vê às vezes nos anúncios, e o seu nome é Dave, e ele... Quero dizer, eu pensei que ele iria simplesmente enlouquecer-me. Oh, meu Deus, ele era tão difícil de lidar, tão difícil. E eu não tinha ideia do porquê, mas então, eu sei agora, é porque ele era exatamente como eu. E eu não gostava dele porque ele não gostava de mim. E ele era realmente muito rebelde e teimoso e queria o que queria, quando ele queria. E então, quero dizer, se eu fizesse frango, ele queria espaguete. Se eu fizesse espaguete, ele queria frango, sabe? Sinto que desde o momento em que ele estava no cercadinho, ele estava olhando através das barras, tentando descobrir como ele poderia correr pelo mundo. Alguém sabe do que eu estou falando aqui? Bem... por algum motivo, em um certo ponto, eu senti que deveríamos oferecer-lhe um emprego. E muitas vezes depois eu pensava assim, eu estava louca? Porque eu iria querer me colocar nesta posição? Bem, ele me deu tantos problemas, ele era tão difícil de se conviver. E um dia eu estava dirigindo para o trabalho, eu estava pronta, é isso, não aguento mais, eu vou demiti-lo, não posso trabalhar com ele, e isso não vai funcionar. E Deus falou-me tão claramente, esta é uma das vezes em que posso dizer que eu vi de Deus. Ele disse: Joyce, não desista de Dave agora, por favor, não desista. Hoje esse garoto administra os nossos programas de missões no mundo inteiro. Bem, a fé primeiro começa em nosso coração, e então precisamos aprender a liberar nossa fé. E podemos fazer isso orando, pedindo a Deus para fazer algo, através das coisas que nós falamos. Você pode descobrir rapidamente se alguém tem fé ou não, apenas ouvindo como eles falam. E também pelas ações que eles tomam de acordo com a palavra de Deus. Então queremos que você saiba o quanto você puder sobre fé, porque é assim que nós recebemos de Deus. Na descrição do vídeo abaixo temos vários livros da Joyce Meyer na loja do Amazon. Há também cursos para você ganhar dinheiro de casa no conforto do seu lar. Se inscreva no canal e curta o vídeo.